Em 2015, nós tínhamos duas escolhas bem simples: morar no Brasil ou morar em Portugal. E nós escolhemos, vocês sabem, morar em Portugal. O que foi uma ótima escolha na época, foi a escolha certa. E pronto, fomos felizes, não nos arrependemos. Coisa bem simples, poucas escolhas, fizemos a nossa escolha e fim de história. Hoje, porém, nós temos várias outras escolhas de países para morar, lugares para morar, e consequentemente isso nos traz mais ansiedade e mais incerteza. Eis o preço da liberdade. E aqui no vídeo de hoje eu queria trazer alguns insights relacionados a isso, ao paradoxo da escolha. Eu queria falar sobre como que essa abundância de escolha acaba tendo um peso psicológico maior para a mulher do que para o homem. E também vou falar dessa, às vezes, a liberdade moderna, essa ilusão que nós temos da liberdade moderna que acaba se tornando uma prisão. Quero falar sobre tudo isso e um pouco mais aqui no canal Novas Ideias. Eu tenho diferentes canais. Peraí, deixa eu me ajustar aqui. Eu tenho diferentes canais, Novas Ideias é um deles, tem o Olhar Internacional, onde eu falo de lugares, e no canal Novas Ideias, aqui eu falo de ideias. Bem, aqui a gente está falando sobre o paradoxo da escolha, que é proposto aí por Barry Schwartz, e ele falava que ter mais escolhas não necessariamente vai te deixar mais feliz. Pelo contrário, pode te deixar mais ansioso, mais inseguro e mais arrependido também. E aí, continuando essa história aí que eu iniciei o vídeo, a escolha de morar no Brasil ou em Portugal. Olha hoje, nós demoramos muito para decidir morar aqui em Gramado, que é onde nós estamos agora. E nós nem nos comprometemos a morar aqui por anos e anos, como foi o caso quando nós fomos para Portugal. Hoje o compromisso é ficar aqui um ano, pelo menos, e depois a gente vê se a gente continua, se a gente vai embora. E mesmo para chegar nessa decisão, nós demoramos. Enquanto a gente não decidia, nós íamos viajando para lá e para cá, até que finalmente nós decidimos. E mesmo agora, tendo decidido, a gente pensa, pô, Gramado é um lugar bom, sem dúvida, é um Brasil 2.0, tudo que eu falo aqui nos vídeos é verdade, mas ao mesmo tempo, há outros lugares bons no mundo. Pô, e se a gente, de repente, fosse morar numa ilha, e se a gente fosse para o Caribe, e se a gente ficasse, talvez, em outro lugar no Brasil? Então, e isso é que às vezes faz com que a gente questione as nossas escolhas. E eis o paradoxo da escolha. E olha que interessante agora, nós temos mais recursos, mais liberdade, mais conhecimento também, mais experiência do que há 10 anos atrás. Só que 10 anos atrás, nós éramos mais felizes com as nossas escolhas. Hoje, mesmo tendo mais recursos, ironicamente nós não somos. Não estou dizendo que nós somos infelizes e tristes. Não, felizmente nós somos felizes, né? Felizmente. Mas sempre tem essa dúvida, esse questionamento. E aí? Ou então quando o assunto é negócios, em qual negócio investir? Qual equipamento comprar? Para onde ir? Para onde viajar? E a gente sempre fica nessa dúvida. Temos tantas escolhas. Há lugares que a gente escolhe realmente sem arrependimento. Japão, Coreia, mas há outros que a gente pensa, talvez seria melhor se nós tivéssemos ido para outro lugar. Ou então antes de a gente ficar nessa dúvida, o custo de viajar para esse lugar, na verdade é melhor pegar esse custo e viajar para esse outro lugar. Eis o dilema, quando você tem muitas escolhas. E olha aqui o insight 1, eu vou ler aqui, ó. A liberdade moderna é a nova prisão. Antigamente as pessoas queriam fugir da falta de opções. Hoje o problema é o oposto, a abundância de opções, que gera paralisia e culpa. A gente sonha em ser livre para escolher, mas ninguém avisa que essa liberdade tem um preço, a dúvida eterna. E eu citei aqui exemplos na nossa vida de lugares para viajar ou para morar. Mas isso acontece também com conteúdo. Você que clicou nesse vídeo e está aqui ainda, cara, eu não deveria te lembrar disso agora, mas tem 200 milhões de outros conteúdos que você poderia estar assistindo, mas calma, não sai desse vídeo ainda. E consequentemente, isso também causa ansiedade para você. Às vezes você fica aí passando, o scrolling no YouTube ou no Instagram, ou pior ainda, no TikTok, e isso tem consequências psicológicas negativas para você. Eu até notava que antes a taxa de clique dos vídeos eram maiores. Isso não só para mim, mas para outros produtores de conteúdo. Taxa de clique maior, retenção de audiência maior. E agora a gente vê de uns anos para cá. Pergunta para qualquer produtor de conteúdo. Mesmo a qualidade tendo se mantido, a taxa de clique é menor e a retenção de audiência também é menor. Porque agora você tem shorts, você tem diferentes redes sociais, você tem 200 outros conteúdos. E a prioridade do YouTube não é que você saia daqui com mais sabedoria necessariamente, que você consuma um conteúdo
que vai te ajudar a pensar um conteúdo que vai durar horas. O mais importante para o YouTube é que você veja propaganda. Se você pular de 2 minutos para outro, e pular em 10 minutos você vê 10 vídeos, 10 propagandas, é melhor para o YouTube. Talvez não é melhor para você, você fica pulando de um canto para outro, isso reflete falta de atenção e também ajuda a piorar a sua atenção, né? Então é um ciclo vicioso, só que para o YouTube é bom, agora para você nem tanto. Né? Então a gente tem várias escolhas, até na questão aqui de conteúdo, só que a nossa atenção é finita. Há conteúdos infinitos, o próprio aqui, o scrolling, né? A rolagem é infinita, mas a nossa atenção é finita. E a nossa psicologia também, o que nos leva ao bem-estar, ao mal-estar também são coisas que são coisas contra-intuitivas, eu queria dizer aqui. Eu ia entrar em outra questão agora, mas eu coloquei um freio aqui para eu ir para o Insight 2, né, que senão o vídeo vai ficar infinito, né, então deixa a questão da infinidade para lá e vamos falar do Insight 2 aqui, que a escolha certa só existe no passado. Depois que a gente escolhe, o cérebro começa a fantasiar sobre opções descartadas. Isso acontece porque a comparação é infinita. Olha o papo de infinidade novamente aqui. O melhor país, o melhor parceiro, o melhor estilo de vida, enfim, são ilusões mutáveis. O problema de ter o mundo inteiro à disposição é que você começa a sentir falta de lugares onde você nunca esteve. Então esse aqui é o segundo insight aqui. E agora eu queria falar também, talvez eu deveria fazer outro vídeo voltando para a questão lá da atenção finita e da rolagem infinita, né? Talvez fique para outro vídeo, aí deixe seu comentário aqui. Agora eu quero falar aqui do fator evolutivo no peso da escolha feminina. Mulheres sofrem mais com isso, tá? E isso não é estereótipo. Eu sei, tem piadas aí de que, pô, se os homens são todos iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Mas é um fato que a escolha errada pesa mais para a mulher do que para o homem, evolutivamente falando. Quando a mulher vai escolher com quem se casar, com quem ter relacionamento, se você voltar para uma época de caçadores e coletores, em que não existia SUS, não existia governo, não tinha grandes instituições para te ajudar ou atrapalhar, né? Então, consequentemente, a mulher tinha que pensar bem, olha, com quem que eu vou ter relacionamento, porque relacionamento significa filho, gravidez, não tinha camisinha, nem nada, nem anticoncepcional, nem nada disso. Então, se o homem errar na escolha, tudo bem, abandona a mulher e vai embora. Não estou dizendo que é o correto, mas é o que muitos faziam. Agora, a mulher não podia fazer isso. Também não existia clínicas que auxiliavam mulheres a dar um jeito numa gravidez indesejada. Isso também não existia. Então, consequentemente, por dezenas e dezenas de milhares de anos, a mulher teve que pensar muito, muito, muito bem antes de tomar uma escolha. Porque as consequências eram catastróficas e podia significar a vida ou a morte para ela e para a criança. Então, isso acabou moldando aí a mulher psicologicamente e agora isso se reflete em outras escolhas também. O exemplo aqui é o relacionamento, né, mas você coloca isso aí para outras escolhas. Né? Então, eu até anotei aqui, para não falar besteira, que durante milênios a mulher precisou escolher com mais critério, porque um erro podia significar a sobrevivência ou não da cria. Essa herança psicológica pode explicar por que hoje mulheres sentem mais ansiedade ao tomar decisões a longo prazo. Decisões amorosas, profissionais ou outras decisões que impactam a vida. Enquanto o homem sempre pôde se permitir errar e recomeçar, a mulher carregou na genética o medo de escolher errado. Deve ser por isso também que o homem vive menos, né? Pode errar mais, então você arrisca mais e, consequentemente, morre mais. Agora, o quarto insight aqui. A ilusão da vida reversível. Eis uma coisa interessante. E o quarto insight, que eu também anotei, eu vou ler, eu não vou lembrar isso aqui de cabeça, é que na era digital tudo parece reversível, parece que dá para você desfazer tudo, né? Dá um Ctrl Z ali e pronto, desfez o problema que você criou, mas na realidade não é bem assim, né? Você pode remarcar o voo, você pode, por exemplo, trocar o emprego remoto, se você está num lugar que você não gosta, você pode ir para outro, né? Nômade digital. Você pode terminar um relacionamento num clique, bloquear alguém, ou então, né, como que fala, passa pro lado ali no Tinder e procura outra pessoa. Só que isso vai totalmente contra o ambiente no qual o ser humano evoluiu por dezenas de milhares de anos. Né? Na prática, as escolhas continuam sendo renúncias. E o nosso cérebro evoluiu num ambiente assim, que escolhas significam renúncias. Né? Então não dá para você simplesmente dar
um Ctrl Z em tudo. Eu não sei se você já teve essa sensação, você deixou cair alguma coisa, quebrou, e você, na sua mente, vem a dar um Ctrl Z, só que não pode porque você está no mundo físico, né? Você não está na internet, escrevendo alguma coisa no e-mail. Então na vida não tem Ctrl Z, não tem o botão desfazer. Então ó, a internet nos convenceu de que dá para viver todas as vidas possíveis, só que o tempo continua o mesmo, né? Então eis a ilusão aqui. Eu prometo que próxima vez eu vou tentar memorizar mais os insights, mas hoje eu tive que anotar aqui muita coisa porque eu já tô cansado aqui, né? Esse aqui já é o terceiro vídeo de hoje. Mas eu tenho outro vídeo aqui no canal Novas Ideias, em que eu falei sobre a importância de ser discreto nas redes sociais. Esse vídeo vai aparecer para você clicar e assistir agora. Valeu e nos vemos no próximo vídeo.